Olha só, a Medicel tem mais uma novidade para você ser aprovado. O Coach de Aprovação, um especialista do nosso time focado em apoiar você durante todos os meses de estudo. Você sempre vai poder agendar um horário para conversar com ele, por telefone ou vídeo, sobre diversos assuntos relacionados à sua carreira médica. E ele pode montar contigo o melhor cronograma de estudos, alinhado com o que mais cai nas provas do seu interesse. Algo totalmente individualizado e personalizado, e vai te acompanhar para te ajudar a não sair do ritmo. E enviará várias notificações com lembretes importantes e dicas de estudo. Afinal, é sempre bom ter um apoio numa fase tão decisiva da vida, não é? Seu coach vai também fazer a ponte entre você e os nossos queridos professores. Todas as suas dúvidas serão respondidas por eles em pouco tempo. Fala sério, é ou não é muito bacana? E você ainda vai nos dizer se ficou ou não satisfeito com a ajuda de cada professor. E você ainda terá o acesso ao histórico de todas as conversas que teve com seu coach e com os professores. E sempre que você estiver desanimado, se sentindo pressionado e precisando daquele apoio, é só ligar pra gente, por telefone ou por vídeo. Nosso foco é um só, a sua aprovação. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu, e agora em ótima companhia. Ok. Bem, meu nome é Rafael, sou médico psiquiatra. Eu vou falar sobre o paciente psiquiátrico na emergência. Tá? A primeira coisa que a gente precisa ficar bem claro no que eu vou falar e lembrar sempre é que eu não vou abordar, tá? Isso não é conduta para o paciente em delírio, em um estado confusional agudo. Né? Lembrando que o paciente, se houver uma suspeita de delírio, a avaliação tem que ser clínica e direcionada para a correção da provável causa do delírio. Na verdade, quando a gente fala da abordagem ao paciente psiquiátrico, então a gente tem que entender que a gente tem que descartar uma provável causa de delírio, tá? Ou uma provável causa daquele estado, né, de agitação, com um estado confusional agudo, que necessita, então, uma avaliação e uma demanda clínica. Né? Bem, só lembrando que o paciente psiquiátrico na emergência, ele pode se apresentar sobre várias coisas. A gente pode ter uma emergência psiquiátrica em si, emergências clínicas, né, dentro do paciente psiquiátrico, que tem um transtorno psiquiátrico, e eventos adversos ou comuns na psiquiatria. E aí nós temos questões, né, condições, que não vão ter risco imediato à vida e outras que têm risco imediato à vida. E aí lembrando que, então, esses pacientes eles vão ser classificados, então, em situações, né, de emergências, urgências ou questões até mesmo, talvez, eletivas, tá? O que a gente tem que entender, e aí eu vou falar algumas dicas e alguns cuidados gerais sobre como se comportar na abordagem a um paciente psiquiátrico. E aí, sim, eu estou falando do paciente que está agitado, paciente que está ansioso, ou que está agressivo, ou que ele está num estado de agitação psicomotora, como a gente chama. Primeiro, evitar contato visual direto ou prolongado com o paciente. Contato visual prolongado, né, manter, paciente agitado frequentemente interpreta isso como ameaçador, né, como uma atitude ameaçadora, e isso pode aumentar a agitação, aumentar a agressividade, a hostilidade do paciente. Lembrar que o ideal é que a sala de atendimento dos pacientes, principalmente se já é um serviço, tá, que atende, ou é um serviço projetado para atender pacientes psiquiátricos, o ideal é que tenha sempre uma saída livre. Né? A saída não pode ter móveis ou coisas bloqueando, né, a saída. Não deve ter móveis entre o paciente, entre o médico e a saída. Tá? Isso é muito importante. Claro que também, se você for adaptar, isso vale também para salas de emergência clínica. O ideal é que a saída seja mais próxima ao médico que ao paciente. Tá?
Mantenha a distância de segurança, tá? Então, se você for chamado, né, a enfermagem te chamou, ou o segurança te chamou, e um paciente está agitado, né, o ideal é você manter alguma distância do paciente, tá? É você conseguir ter a viabilidade de se afastar e não sofrer uma agressão imediatamente do paciente. Espera aí, deixa eu parar aqui, eu esqueci de desligar o WhatsApp. Bem, depois você edita, né? Tá. Isso, tranquilo. Bem, em caso de ameaça, né, se você estiver sentado com um paciente, né, e isso pode ocorrer, né, você está atendendo o paciente sentado, inicialmente o paciente não estava ameaçador, não estava agitado, e ele começa a aumentar o nível de indignação, de agitação, de inquietude, até ficar agitado ou hostil com você. Então, se isso ocorrer, fique imediatamente de pé. Você fica de pé e se coloca na mesma altura do paciente e próximo à saída. E, claro, você vai avaliar se você precisa sair ou não. Lembrar também de sempre tratar o paciente como você esperaria ser tratado. Com o mesmo respeito, a mesma educação, a mesma empatia, o mesmo cuidado. Tá? Isso é muito importante. Bem, algumas coisas que a gente pode fazer durante o início da abordagem é tentar estabelecer contato, vinculação com o paciente. Então, é por isso que a gente oferece água, se tiver alguma comida disponível, a gente oferece um doce, uma bala, alguma coisa, porque isso geralmente estabelece um vínculo com o paciente. Claro que muitas vezes isso não é possível. Se você estiver trabalhando numa unidade dentro de um hospital geral, numa emergência geral, muito possivelmente você não vai ter comida ali dentro, né, lanche disponível, nem pode ser feito isso na sala de atendimento hospitalar. Mas você pode talvez oferecer um copo d'água, né? E isso ajuda. Bem, evitar ironia, piada. Não se esqueça disso. Muitas vezes, quando a gente está trabalhando já há algum tempo e está cansado, emergência cheia, a gente, às vezes, tende a lidar com algumas situações brincando, fazendo brincadeiras, né, ou tentando dar um tom mais leve naquele momento. A abordagem ao paciente, tá? Claro, a gente não vai fazer ironia e nem piada com nenhum paciente, isso é óbvio, mas se há um momento que realmente fazer isso, na verdade, vai aumentar ainda mais, vai colaborar para a piora da agitação desse paciente e pode contribuir para uma evolução de uma agitação, de uma inquietude, até mesmo uma hostilidade, uma ameaça física, né? Fazer ironias ou piadas. Um paciente agitado, um paciente que está se mostrando hostil, com agressividade verbal, ele muito possivelmente ele não vai entender a sua piada, ele não vai entender a ironia e ele vai ficar mais agressivo. Então, não é o momento de se fazer brincadeira. Bem, em hipótese nenhuma ficar de costas para o paciente. Você sempre fica de frente para o paciente. Não subestimar o paciente. Não achar que o paciente é pequenininho, você não vai ter problema, que ele não é ameaçador. Não. Se o paciente, em algum momento, mostrou sinais de inquietude, de agitação, de hostilidade, você tem que seguir esses passos e essas dicas. Tá? Isso é muito importante. O que ajuda também, e aí principalmente na hora da abordagem mais direta, se a gente precisar, se o paciente realmente se mostrar muito hostil ou muito resistente a qualquer conduta ou qualquer orientação, é chamar colegas, né? Você chama um outro enfermeiro, você chama um outro médico para estar com você, né? Ou você aborda sempre em 3, porque assim isso tende a diminuir a chance daquela evolução. Mas você não começa assim, tá? Você pode evoluir para isso, provavelmente. Bem, também é importante lembrar que também o ideal é que o seu serviço, seja de emergência aberta, seja de emergência geral, né? Ou se você está trabalhando realmente numa unidade, né, psiquiátrica, num hospital psiquiátrico
ou no hospital que tenha também a emergência psiquiátrica, é que o seu serviço, a sua equipe, tenha um protocolo de manejo da agitação e violência já bem estabelecidos, né? Isso tem que ser construído em equipe, e assim como se tem protocolos, né, de abordagem via aérea, ressuscitação, colados numa sala de parada, né, numa emergência médica, esses protocolos eles têm que ser confeccionados e eles podem estar disponíveis para toda a equipe acessar rapidamente, para conferência, tá? Além disso, após esse protocolo ele ter sido estabelecido, é muito importante se ter um trabalho em equipe, né? Então, o trabalho em equipe significa que você, médico, você não vai conduzir tudo sozinho. Não é você que vai fazer tudo sozinho. Lidar ou tentar abordar um paciente desse totalmente sozinho aumenta o risco de sofrer violência, aumenta o risco do paciente também se machucar. E, no final, a evolução de um manejo, de uma inquietude, de uma agitação, de uma hostilidade, também acabar virando também uma emergência médica, traumática, cirúrgica, tá? E aí, isso necessita do treinamento da equipe. Qual equipe? É toda equipe que atende paciente no hospital. O ideal é que toda equipe, desde segurança, vigilante, recepcionistas, enfermagem, serviços gerais, quem dá informação para o paciente, quem recebe o paciente em algum momento, tenha treinamento. Claro que, muito possivelmente, o funcionário dos serviços gerais, da limpeza, muito possivelmente, ele não vai participar da contenção, mas ele pode reconhecer um paciente agitado e solicitar ajuda especializada, né? Assim como o recepcionista também, e vai entender que esse paciente ele tem que ser atendido com mais prioridade. Deixar esse paciente, ele está hostil, agitado, esperando muito tempo, só vai piorar a agitação dele, tá? E outra coisa que não deve se esquecer é o seguinte: protocolos de violência. Então, se tem uma pessoa que entra no hospital usando uma arma e está ameaçando as pessoas, isso deixou de ser protocolo de manejo de agitação. Isso vira um protocolo de manejo de violência. E aí tem que ser avaliado e discutido com a equipe quando é necessário, né, chamar a segurança, né, da instituição e talvez uma equipe hospitalar, uma equipe policial. Tá? Então, isso também é importante porque a equipe não deve se colocar também em risco desnecessário. Bem, outra coisa muito importante é ouça o que a enfermagem diz. Geralmente, a equipe de enfermagem, né, principalmente se você está chegando no lugar, se você está se formando, se você está começando a trabalhar e está indo para o serviço, muitas vezes a equipe de enfermagem já conhece muito tempo aquela unidade, já trabalha junto há mais tempo e muitas vezes já conhecem os pacientes que frequentam aquela unidade, que frequentam aquela emergência, né? Principalmente se for uma emergência realmente psiquiátrica, né? Ou se tiver lá na sua unidade hospitalar também uma porta de entrada para a psiquiatria, tá? Então, muitas vezes, esses funcionários, essa equipe, esse staff, eles já sabem as demandas, muitas vezes, mais comuns dos pacientes. Eles já sabem, muitas vezes, que pacientes respondem melhor a que tipo de intervenção, inclusive, se vai precisar de uma abordagem só verbal, se vai precisar de medicação e contenção. Os enfermeiros, muitas vezes, eles já sabem isso, eles conhecem os pacientes. Então, ouça dicas e peça ajuda também da enfermagem na avaliação. Bem, esse slide você pode ler com calma, mas ele é para lembrar uma coisa muito importante, tá? Quando a gente vai trabalhar em emergência, e principalmente se a gente vai ter a possibilidade de atender, de ter contato com o paciente com agitação psicomotora, vão ser que tipos de pacientes? Pode ser um paciente que está inquieto, pode ser um paciente que está com uma crise de pânico, pode ser um paciente que está em atividade delirante naquele momento e muito incomodado, muito angustiado com aquela situação. Pode ser um paciente que ele está
ouvindo vozes de comando, né, de violência, de agressão, ou vozes de comando de suicídio, né, e está ali para pedir ajuda, para pedir socorro, ou foi levado para ter ajuda. E, então, entender que um paciente ele pode ficar muito hostil, né, com a equipe, e a gente tem que ter muito autocontrole, ter noção das nossas vulnerabilidades, dos nossos limites pessoais. Muitas vezes, os pacientes agitados, eles conseguem detectar muito rapidamente, tá, as vulnerabilidades do médico e da equipe. Então, muitas vezes nessas situações, o paciente ele vai xingar a equipe, ele vai xingar o médico. Então, ele pode chamar de viado, ele pode chamar de preto, de macaco, de crioulo, de safado, de bicha. Ele pode usar os xingamentos variados para tentar te atacar. Então, isso tem que estar também trabalhado dentro de você. Você não pode deixar se levar por isso, né, de uma maneira pessoal. O que você tem que fazer ali é um atendimento, tá, de um paciente que está agitado. Eu não estou falando de ofensas gratuitas sem um contexto de agitação psicomotora ou sem um contexto de um paciente psiquiátrico. Tá? Eu estou falando do paciente psiquiátrico alterado, hostil, né, evoluir para esse tipo de comportamento. Tá? Só lembrando. E aí, entender isso, também é importante entender os limites da sua atuação. Para você também estar ciente se você consegue trabalhar nesse contexto, consegue trabalhar nessas possibilidades e evitar possíveis erros, né, de conduta. Tá? Bem, eu vou falar inicialmente, né, na verdade, isso é um artigo especial, né, de um guideline brasileiro para o manejo de agitação psicomotora. A primeira parte desse artigo, ele fala acerca da abordagem, né, não farmacológica. É uma revisão sistemática, tá, feita por Baldassara e colaboradores em 2019. Ele foi uma revisão sistemática feita de artigos desde 1997 até 2017, nas bases da Medline, da Cochrane e da Cielo. Tá? Eles iniciaram em 5.360, mais de 5.300 artigos e chegaram a 104 artigos para classificar as evidências. Bem, eles seguiram, né, a classificação, né, do Oxford Center for Evidence-Based Medicine, aquela tabela que a gente conhece, né, um A, um B, um C, 2A, enfim, para classificar os níveis de evidência. E aí, bem, quando você chega, então, qual é o procedimento que você tem que fazer, qual é a melhor conduta baseada nessa revisão? Bem, você chegou, o paciente está agitado. Você tem que rapidamente conseguir construir uma história breve para você entender o que está acontecendo. Então, você pode, inicialmente, tentar responder na coleta de informações a 4 perguntas principais. O que está acontecendo? Ou o que aconteceu para esse paciente ficar agitado? Há quanto tempo ele está assim? Desde quando isso começou? Por que hoje? Por que hoje que ele veio para emergência? Por que hoje que ele ficou agitado? Por que isso aconteceu hoje? E hipóteses diagnósticas, né? Qual é o diagnóstico de base e qual é o provável, o principal, né, hipótese diagnóstica ali naquele caso, tá? Então, entender isso, porque a partir disso a gente vai construir essas 4 perguntas na cabeça que vão conduzir, né, as respostas à continuidade da conduta, tá? Bem, a partir daí, o que se faz, ou o que é orientado a gente fazer hoje em dia, é fazer o que eles chamam de um descalonamento verbal, ou técnicas de comunicação para tranquilizar o paciente. Bem, eles colocam restrição de espaço com um asterisco, né? Por quê? Porque isso foi encontrado em vários artigos. Muitas vezes a gente vê até em filmes, né? Isso é até uma coisa meio estereotipada. Contudo, isso deve ser ponderado, porque vários artigos e vários trabalhos mostram, e a experiência também mostra, que você trancar um paciente que já estava previamente agitado ou inquieto,
em um espaço restrito, sem comunicação, tá? Geralmente ele vai aumentando a agitação ou piorando o grau de agitação e hostilidade. Tá? Então, isso deve ser muito bem ponderado. O ideal é que você acesse o paciente e tente primeiro fazer uma abordagem verbal e tentar acalmar esse paciente através de uma conversa e do diálogo com ele. Bem, há algumas outras orientações de cuidado que deve se ter, tá? Bem, evitar dor no cabelo longo, tá? E aí, assim, evitar brinco comprido, cordões, pulseiras, relógio, cordão com crachá, coisas que o paciente possa puxar e te machucar também, tá? Então, o ideal é que você evite isso, tá? Evitar também que na mesa, no local de acesso, de avaliação desse paciente, ele tenha acesso, ele alcance rapidamente objetos perigosos, tá? Importante ter em mente o fluxo de objetivos, né? Qual é o fluxo de objetivos? Estabilizar esse paciente, diagnóstico, fazer o diagnóstico, e aí entra aí no diagnóstico excluir causas, tá? Prováveis causas orgânicas e encaminhar para o tratamento adequado. Bem, e aí, primeiro, a gente sempre começa priorizando as medidas menos restritivas, tá? Então, você sempre tem que ter em mente que você vai tentar abordar o paciente que está agitado, que está inquieto, conversando com ele, fazendo uma primeira abordagem verbal. Muitos pacientes, inclusive, aceitam a abordagem verbal e quando você pode oferecer, você quer tomar um remédio, você quer uma ajuda de um remédio para você se acalmar, você está ansioso, você quer um remédio para você ficar menos ansioso, para você ficar menos inquieto, ou alguns pacientes, inclusive, dependendo do tempo de doença, do tempo de tratamento, muitas vezes a busca é autônoma, né? Eles estão em sofrimento psíquico, então eles buscam ajuda e solicitam e pedem, né, medicação porque eles estão percebendo que vão ficar agitados. A gente vê isso com frequência, claro, em unidades psiquiátricas. Bem, sempre, novamente lembrando, sempre excluir causas orgânicas, tá? Ter um protocolo de manejo e treinamento ajuda na conduta, ajuda o serviço e melhora a qualidade do atendimento ao paciente, tá? Em colchete, entre os parênteses, estão os níveis de evidência de cada recomendação, tá? Dessas, o melhor nível de evidência é o paciente que necessita realmente de contenção, né, química e física, ele deve ser encaminhado, ou o ideal é que os hospitais tenham o que é chamado de unidade de terapia intensiva psiquiátrica. O que é isso? É uma unidade, claro, com poucos leitos, em que o paciente ele fica à parte de outros pacientes, mais acessível, assim como uma UTI, à enfermagem, à equipe médica, e ele fica monitorizado durante, tá, a contenção dele. Tá? O paciente com contenção química e contenção física não deve ficar sem monitoramento. Tá? Os sinais vitais, pressão arterial, febre, se tem ou não a temperatura, a frequência cardíaca tem que ser acessada com regularidade. O ideal é que seja monitorado continuamente com o monitor, ou então, tá, que seja em intervalos curtos de tempo, tá, para a gente garantir a segurança desse paciente. Bem, e aí, só lembrando alguns fatores, algumas coisas, né, que são muito sugestivas, né, alguns achados que são muito sugestivos de causa orgânica em pacientes agitados. Tá? Bem, quando, obviamente, o paciente tem sinais vitais alterados, né, quando ele tem sinais neurológicos, tá, focais, quando tem evidência de traumatismo craniano, né, quando tem um relato de um uso sugerindo ou um abuso ou abstinência, né, ou interrupção aguda de uso de substância, se já tem uma doença orgânica pré-existente, sabe-se que o paciente tem uma neoplasia em sistema nervoso central, sabe-se que o paciente tem
ele já sofreu uma intervenção neurocirúrgica anteriormente e que ele tem uma alteração de personalidade, ou que isso deixou uma sequela de funcionamento, enfim. Bem, nível de consciência rebaixado, né? Isso evidentemente, se o paciente ele tem a sua orientação, a sua consciência, o seu nível de consciência, né, de vigilância alterado, é indicativo que esse paciente está em delírio. A gente tem um quadro de delírio e não de agitação psicomotora por causa psíquica ou psiquiátrica, né? Ou um paciente que tem alteração de memória, paciente que vem com histórico de perda de peso significativa, né? Sem necessariamente uma outra causa mais provável, paciente com sudorese intensa, tremor, com sintomas após os 45 anos. Então, por exemplo, um paciente que nunca teve qualquer questão ou condição psiquiátrica e depois dos 45 anos de idade abre um quadro. Isso tem que ser muito bem avaliado, né, muito bem investigado. Paciente com alucinações visuais, né, também a gente não pode esquecer. Muitos leigos acham que alucinações visuais são frequentes, né? E não são. Alucinações visuais são raras e são sugestivas de organicidade, tá? Intoxicações, lesões do sistema nervoso central, tá? Psicose inédita, né? O paciente que nunca teve psicose antes, e a primeira vez ele abre um quadro psicótico. É importante excluir organicidade. Tentativa de suicídio também, tá? Porque, por exemplo, pode ser um paciente psiquiátrico, mas que recebeu a notícia de uma doença orgânica, e aí houve um agravamento de uma doença crônica de base que ele tinha também, e daí desestabiliza o quadro psiquiátrico dele. Cefaleia inédita grave, rigidez muscular ou paresias, intolerância ao calor extremo, tá? Esforço respiratório e convulsões, obviamente, são indicativos de, né, grande possibilidade de organicidade, e aí isso requer avaliação clínica, estabilização e investigação clínica, tá? Bem, como você vai tentar fazer, né, quais são os princípios que eles chamam de descalonation, né? Acalmar o paciente, né? Reduzir o estado de agitação dele. Respeitar o paciente e o espaço dele. Então, também não ser invasivo, não querer encostar no paciente, tá? Respeitar o espaço que o paciente está. Não provocar o paciente, não é hora de fazer brincadeiras, como eu falei antes, piadas. Você estabelece um contato verbal, pergunta o nome dele, pergunta o que ele faz, quantos anos, conhece o paciente, por que ele está ali, como você pode ajudar. Ser direto, ser objetivo. Tá? Não adianta, no momento do paciente agitado, você querer colher a história familiar ultra, hiper detalhada, ou a história pessoal dele super detalhada. Não é o momento e nem talvez te ajude tanto assim. Identificar quais são os desejos, sentimentos desse paciente. Então, ele pode estar ali pedindo ajuda, ou, por exemplo, é um paciente que ele tem vozes que mandam ele se matar ou mandam ele agredir outras pessoas, e ele sabe que ele está entrando numa crise, ele está ali para pedir ajuda. Então, ele tem uma autodemanda, isso vai ajudar no acesso, vai economizar tempo e vai ajudar a acalmar o paciente mais rápido, né? Ouvir, tá? Atentamente o que o paciente está dizendo, tá? Claro que você vai concordar com algumas solicitações, não vai concordar com outras solicitações do paciente, o que é possível se fazer, né, dentro de um espaço de emergência, tá? Estabelecer também algumas regras e limites com o paciente, mostrar opções e otimismo quanto à possibilidade do tratamento do paciente, tá? E, claro, revisar, né, esse paciente, resumir e passar esse caso para, né, o paciente, essas possibilidades, para ele mesmo, ele entender o que está acontecendo e as possibilidades também passar isso para a equipe, para o staff. Tá? Bem, então, a gente vai pensar em contenção física apenas quando as outras abordagens, quando a possibilidade de uma
de uma abordagem verbal, ela foi esgotada. Então, quando você, por exemplo, você vai começar, olá, qual é o seu nome, o que houve, qual a sua idade, o que aconteceu, você identificou que o paciente está agitado, que não é uma causa orgânica, eventualmente, esse paciente até já foi examinado por um outro clínico, né, por uma equipe de emergência, que já descartou uma questão orgânica e aí enviou um parecer, né, do psiquiatra ou de alguém que esteja fazendo atendimento específico desse paciente. E aí, por exemplo, é um paciente que você chegou a oferecer medicação via oral, ou você tentou fazer, né, o descalonamento e ele não se acalmou ainda, ou ele está ficando cada vez mais agitado. Ele se recusa a tomar medicação por via oral, né? Ou, principalmente, quando, e isso é o que é mais claro de ser feito, tá? Quando, aí que tem uma indicação clara e evidente de contenção física. Não é só porque ele não quis tomar o remédio por via oral, tá? Também, por exemplo, um paciente pode não aceitar o remédio por via oral e até querer injeção, porque ele talvez pense ou ele saiba que vai ter uma ação mais rápida. Mas quando você tem falha das outras abordagens, e aí a equipe e o paciente entram em risco para si, né, para o paciente, ou então para a equipe. Quando ele passa a ameaçar a equipe ou ele se coloca em risco com o comportamento dele. Não é só o paciente ameaçar a equipe. Então, um paciente que está agitado, mas está andando de maneira errática, mesmo que não esteja ameaçando a equipe, mas está andando de maneira errática dentro de um setor, que ele pode cair, se machucar, ter um TCE, ou ele pode agitado dar um soco numa janela de vidro e fazer um corte importante, uma lesão importante, esse paciente ele tem que ser contido. Lembrando, é um trabalho em equipe. Contenção não se faz sozinho, é em equipe. Existem faixas e equipamentos apropriados para fazer contenção física do paciente. Quais são essas faixas? Aquelas faixas que a gente vê em filme americano, filme europeu, quando alguém precisa de uma contenção. É muito mais comum a gente ver. Aqui no Brasil a gente não vê muito esses equipamentos, né? Alguns hospitais têm, alguns locais têm, mas não é muito corrente, tá? Mas eles são o equipamento adequado, tá? Porque eles são acolchoados, são apropriados para não da contenção acabar não gerando uma lesão ao paciente. É muito comum a gente adaptar faixas, tá? Existem também faixas de contenção de tecido, tá? Ou de atadura, né? E a gente utiliza isso, a equipe de enfermagem sabe fazer isso, mas mesmo essa adaptação tem uma maneira correta de se fazer para que o laço, né, não constrinja, não faça uma lesão vascular, não faça uma lesão nervosa no plexo e depois o paciente vai ter aí, por exemplo, uma dor, uma neuralgia, tá? Bem, paciente contido é paciente monitorado. Paciente contido não fica numa sala abandonado lá longe. Paciente contido, ele não fica com acesso fácil de outros pacientes a ele. Porque senão você coloca aquele paciente em risco de sofrer agressão ou sofrer uma lesão de outro paciente, tá? E, geralmente, quando você chega ao ponto daquele paciente necessitar de uma contenção física, de uma restrição física, esse paciente também precisa de uma contenção química. Lembrar que deixar alguém amarrado, que já estava, deixar alguém contido, que já estava agitado, já estava hostil, esperando ele acalmar, isso não vai acontecer, tá? Inclusive, isso, né, se parece mais com tortura do que com tratamento. Então, se você precisa conter alguém de maneira física, então você também vai usar a medicação para acalmar esse paciente e, se necessário for, até sedar esse paciente, tá? Bem, a parte 2 do artigo, então, ele vai abordar, ele vai fazer uma revisão, né, da conduta farmacológica, de agentes farmacológicos, né, para a agitação psicomotora. Como que a gente pode fazer, como que a gente vai conduzir, tá? Então, só lembrando, são os mesmos artigos que foram vistos na primeira parte, só que agora é com enfoque farmacológico, tá? Da abordagem farmacológica. Bem, resumindo de maneira muito rápida e simples, para a gente entender, aqui no Brasil, tá, o que a gente vai ter principalmente disponível
tá? E o que é muito rápido vão ser os antipsicóticos de primeira geração, tá? A disponibilidade é ampla. Os antipsicóticos de segunda geração, eles também podem ser usados. Os benzodiazepínicos, né? A gente está falando de diazepam, clonazepam, Rivotril, enfim. Prometazina, que é o Fenergan, tá? Então, essas são as principais medicações ou classes que a gente tem disponível fácil e muito amplo acesso aqui no Brasil para fazer a abordagem farmacológica do paciente, tá? Bem, então, por exemplo, naquela abordagem inicial, né, a gente tem, e muitos locais que atendem, recebem pacientes em agitação, eles têm aldol, o haloperidol, aldol é o nome comercial, haloperidol é a substância, em comprimido, em solução oral, né, além de ter a ampola para injeção, injetável. Então, por exemplo, aquilo que eu falei antes, você pode oferecer ao paciente: oi, fulano, o que foi? O que aconteceu? As vozes estão piores, o senhor tem esquizofrenia já, mas o senhor acordou hoje com as vozes te incomodando muito. O senhor está angustiado com isso, né? Está te incomodando. O senhor quer tomar um remédio? O senhor quer beber um remédio por via oral? Quer um comprimido? O senhor tomou o quê? É o dol que o senhor toma? Mas a gente tem aqui, o senhor quer? Ofertar isso ao paciente. Muitos pacientes aceitam, tá? Algumas unidades também, somente unidades já psiquiátricas ou de emergência psiquiátrica, também tem, né, haloperidol gotas, né, solução oral, e também neuroleptil, né, por via oral, em gotas também, que também tem um poder, né, sedativo muito rápido, tá? Bem, aí as outras opções dentro disso, a gente está falando dos antipsicóticos de primeira geração. Pode-se ter ainda, a gente pode usar o haloperidol intramuscular, tá? Combinado com a prometazina ou Fenergan intramuscular e o haloperidol intramuscular com diazepam intramuscular. Quais são os cuidados que a gente tem que ter, né? E quais são as coisas importantes? Primeiro, sabendo que o haloperidol ele é usado há muito tempo, né? No mundo inteiro, no Brasil, no mundo inteiro. Ele tem uma segurança cardiovascular e respiratória muito boa. Para você conseguir fazer depressão respiratória com o uso de aldol, assim, ou é um paciente que já tem condições prévias, e claro, isso você tem que identificar antes, né? Ou se você faz polifarmácia, né? Não espera o tempo de ação de cada medicação e vai acrescentando mais, e aí você faz uma sobredose, tá? Mas o efeito do aldol e suas combinações, ele costuma ocorrer em dentro de 30 ou 40 minutos. Qual é o problema deles, dos antipsicóticos de primeira geração? Tem risco de causar síndromes extrapiramidais, né? Então, pode causar distonia aguda, síndrome neuroléptica maligna, tremor, e aí com isso o paciente pode ter esse efeito que é muito desconfortável. Síndrome neuroléptica maligna é grave, então você tem que avaliar e balancear isso, tá? Bem, lembrando algumas coisas. A prometazina, ele é um antialérgico, né? Então, na verdade, o que a gente vai usar para sedar em conjunto com o haloperidol, que é um bloqueador dopaminérgico, a gente vai usar uma medicação, né, que vai gerar sedação pela histamina, né? Então, assim, lembrando que em idosos, usar isoladamente ou usar a combinação com prometazina, tá? O Fenergan, pacientes idosos podem ter reação paradoxal. Em vez de acalmar, piorar a agitação. Lembrar também que o diazepam, via IM, ele idealmente não é indicado em bula. Você deve tomar cuidado. Isso é muito feito, inclusive é uma opção corriqueira, a gente lê isso nos artigos. Na verdade, na prática, a gente vê que tem uma segurança, mas a gente tem que lembrar que em idosos, ou se tiver pouca massa muscular, ou se já tiver outras condições pré-existentes, clínicas, você tem que ponderar, porque a absorção do diazepam por via intramuscular, ela pode ser errática e não linear. E aí, sim, aumenta o risco de fazer depressão. O que normalmente você vai pedir, tá? O que normalmente você vai fazer do ponto de dose, se for um paciente
em torno lá dos seus 60 ou 70 quilos, tá? E que está hostil, agitado, agressivo, tá? Você pode fazer que a gente chama de 2 aldol no Fenergan. Seriam 2 ampolas de aldol mais uma ampola de Fenergan, tá? Cada ampola tem 5 miligramas, então seria um total de 10 miligramas de haloperidol para 25 miligramas de Fenergan, tá? Se você considerar que o paciente não está muito agitado, mas vai ser benéfico fazer uma medicação para agitação, ou será benéfico ele realmente sedar esse paciente, acalmar o paciente, voltando aqui. Bem, se você considerar que o paciente tem um baixo peso, ou que ele não precisa de uma sedação ou de um controle tão intenso, a gente pode fazer meia dose. Então, você pode fazer, por exemplo, 1 aldol e meio Fenergan. Ou, quando a combinação com o diazepam, você pode diminuir a dose do aldol, já do haloperidol, já que o diazepam também ele tem uma ação sedativa importante, hipnótica, né? Então, você pode fazer 1 aldol e um diazepam. Bem, lembrando, e muito cuidado, tá? É muito comum ter essas apresentações nos hospitais, e aí a equipe tem que estar ciente. Essas 2 caixas que são da apresentação de efeito imediato. O aldol, o haloperidol, o halo, eles têm uma apresentação que é de depósito, que é o aldol decanuato, ou decanuato de haloperidol. E aí, essa medicação não é para controle imediato de agitação. Por quê? Ela, na verdade, é um óleo, você tem um veículo oleoso ali dentro, que vai se depositar, uma injeção intramuscular, e que vai sendo liberada aos poucos, ao longo de 21 dias, ao longo de 3 semanas. Tá? Então, isso não tem uma ação imediata, não tem uma ação aguda, e é despropositado no momento da agitação psicomotora você fazer. Não tem racional clínico para isso. Tá? Primeira coisa. Segundo, não confundir, tá? As embalagens, eles são parecidos. Então, muito cuidado. Bem, antipsicóticos de primeira geração, além do aldol, tá? Que é o mais comum e o mais facilmente encontrado em várias emergências. A gente tem a clorpromazina, tá? Ele tem em via oral em comprimido, tem solução oral, tá? Em gotas, e tem IM. O nome comercial dele mais comum é o Ampliquitil. Importante evitar IM. Não deve ser feito, geralmente, tá? Clorpromazina, ele tem de estar proscrito para fazer uso IM. Por quê? Costuma fazer hipotensão grave subitamente, pode induzir rapidamente a status epilético, tá? Então, tem riscos muito maiores associados ao seu uso. Então, deve-se evitar o uso intramuscular. Então, você pode, por exemplo, se você tiver o comprimido, oferecer ao paciente. Se você tiver em solução oral, oferecer num suco, oferecer diluído em água para o paciente. A levomepromazina, que é o Neuleptil, tá? Ele também tem via oral em comprimidos, em solução oral e solução IM, mas ele também deve ser evitado o uso via intramuscular. Ele pode causar hipertensão, pode ter riscos maiores de causar síndrome extrapiramidal, vertigem, ilho paralítico agudo e cetoacidose, tá? Medicamentosa. Então, tem que se tomar muito cuidado. O droperidol não é muito comum aqui no Brasil, a loxapina também, mas só para a gente saber, porque eles fizeram esse levantamento no artigo, está lá. Eles também devem ser evitados por via intravenosa, o droperidol, tá? Está disponível tanto em intravenoso e IM. Recomenda-se muito o droperidol se for feito, aí realmente é mandatório monitorização, tá? A loxapina, tá? Tem tanto via IV como inalatória, tá? A via inalatória é extremamente eficaz e rápida, quando o doente não tem disponível aqui, a IV também, tá? Bem, lembrando que, na verdade, é importante sempre lembrar, isso é uma regra, todo antipsicótico de primeira geração, isso que a gente abrevia por APG, tá? Principalmente por via parenteral,
ele aumenta o risco de fazer efeitos colaterais e eventos adversos. Hipotensão grave, estado epilético, cefaleia, vertigem, náuseas, depressão respiratória, bradicardia, convulsão e prolongamento de QT. Tá? Todos eles, por via parenteral, têm esse risco associado. Um dos mais seguros, por exemplo, é o haloperidol, tá? Intramuscular. O haloperidol ele também pode ser feito, né, lembrando, por via intravenosa, tá? Mas aí ele requer uma diluição, né? Você pode, por exemplo, diluir fazer 10 miligramas para aproximadamente 10 ml de solução total, e aí com isso você fazer aí no final 1 miligrama por ml de haloperidol e infundindo aos poucos. Se for fazer isso, também recomendo que o paciente seja monitorizado, né? Porque isso vai ter um efeito muito mais rápido, muito mais imediato. Não é comum escolher via intravenosa por conta do acesso durante um episódio de agitação, né? É muito mais fácil e rápido fazer um acesso por via intramuscular. Bem, os antipsicóticos de segunda geração. Se você for dar plantão eventualmente, ou como clínico, ou já com um tipo de experiência em unidade psiquiátrica particular, bem equipada, ou então em algumas unidades, alguns dispositivos da rede público, você pode talvez ter essas opções que são os antipsicóticos de segunda geração ou antipsicóticos atípicos, mas não é, por via de regra, tão bem encontrados. A gente está falando da risperidona, da olanzapina, também temos o aripiprazol, a ziprasidona e a zenapina. Bem, eu não vou falar sobre cada um deles, não tem necessidade. Vou só explicar um pouquinho. Eles são considerados atípicos porque eles são antagonistas parciais de D2, né? Eles também, alguns têm uma ação serotoninérgica e dopaminérgica. Eles têm menor risco de causar síndrome extrapiramidal, de maneira geral, tá? Mas eles ainda têm risco de causar prolongamento de intervalo, né, QT. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Eles também têm os seus riscos associados. No Brasil, o que a gente vai encontrar em emergências, tá? Até, eu estou falando particular ou alguns dispositivos públicos, a gente ainda pode encontrar risperidona. Os outros, olanzapina, aripiprazol, ziprasidona, a zenapina, é muito raro. São antipsicóticos, são medicações caras, de alto custo, não é comum encontrar. Tá? Eu só ressaltei ali a zenapina, que tem uma coisa muito legal na zenapina, que ela tem ODT, né? É um comprimido de óleo dispersível, que quando joga na boca do paciente, quando bota na boca do paciente em contato com a saliva, né, e a mucosa, ele gruda. Então, o paciente ele não consegue cuspir o comprimido, né? Então, isso também você tem uma garantia de absorção, você tem uma garantia da administração daquela medicação, tá? Bem, então, resumindo, a gente sempre vai partir de uma abordagem não restritiva, tá? Conversar com o paciente, oferecer ajuda, tentar resolver, dar solução, eventualmente oferecer medicação via oral, avaliar. Se ainda permanecer paciente em risco para si ou risco para a equipe, em agitação, então tem que ser, né, passar para uma próxima etapa, que é de medicação e contenção. Via de regra, aqui no Brasil, você vai encontrar na emergência haloperidol e Fenergan, ou haloperidol e diazepam, aldol e Fenergan ou aldol e diazepam, tá? Você pode, cara pesado, agitado, você pode começar com 2 aldol e 1 Fenergan, e aí, a partir daí, esperar, ou você pode reduzir essa dose, dependendo do peso ou do nível de agitação. Ou, se for, por exemplo, um idoso e você quer começar mais devagar, né? Bem, lembrando que idosos têm maior risco para efeito paradoxal, pela prometazina, pelo Fenergan. Idosos também têm maior risco de depressão respiratória, mesmo sendo o aldol, o diazepam, uma medicação relativamente segura, tá? Dentro do contexto hospitalar, nesse sentido. E lembrar dos efeitos, né, dos riscos que a gente tem de uso parenteral dos antipsicóticos de primeira geração, tá bom? Bem, quando o paciente está em contenção, e aí você
cada setor, na verdade, cada serviço de emergência ou unidade psiquiátrica pode definir como é que vai ser o protocolo de contenção, que vai ser desde lá do início, que a gente já abordou, como que iniciar, mas depois com o paciente já em contenção, o que vai ser feito. E aí, isso pode abordar também, por exemplo, as etapas. O paciente, você fez uma primeira dose de Aldol e diazepam. Ele não mostrou uma resposta, ou você fez Aldol e Fenergan. Você reavaliou meia hora depois, ou 20 minutos depois. O paciente ainda está agitado. Você vai fazer qual nova droga? Você vai repetir? Você vai trocar? Então, cada serviço pode definir esses protocolos, tá? Para serem seguidos, né, de maneira mais orientada. Lembrando que paciente contido e com medicação para agitação tem que ser monitorizado. Ou um monitoramento contínuo, ou então uma verificação, um acompanhamento de sinais vitais e avaliar a responsividade do paciente, né, com mais frequência. Não é um paciente que tem que ficar mais próximo da equipe de enfermagem, especialmente, né, afastado de outros pacientes, sobre vigilância e segurança, e os sinais vitais deles devem ser verificados. Aí você tem que acordar com a equipe o que é mais seguro no contexto da sua unidade, de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, de 1 em 1 hora. Reavaliar a contenção periodicamente. O paciente ele não é contido e deixa ele para lá e 6 horas depois vai ver o que aconteceu com aquele paciente. Você tem que reavaliar também de meia em meia hora, de 1 em 1 hora, para avaliar se a restrição de mobilidade, né, se a contenção desse paciente pode ser relaxada ou até mesmo retirada. Tá? Sugere-se também uma retirada gradual, tá? E também, lembrando, cabeceira elevada a 30 graus, né? Evitar risco de broncoaspiração no paciente contido. Isso é importante, tá? Muitas unidades a gente não retira a contenção toda de uma vez, nem se retira a contenção quando o paciente, por exemplo, se ele sedou, se ele dormiu mesmo, né? Está sedado. Você não tira a contenção, espera ele acordar. Você talvez diminui a contenção, você tira a contenção dos pés, ou você tira a contenção de cintura, deixa ele um pouco mais solto, um pouco mais confortável, mas ele continua contido para quando ele acordar, você reacessar, conversar com ele, quando ele despertar, você vai reavaliá-lo para saber se você pode tirar de vez toda a contenção. Lembrar de usar faixas apropriadas, não usar contenção para quedas, isso não se utiliza mais. O que é contenção para quedas? Passar a faixa de contenção aqui, né, prendendo aqui, ou prendendo por aqui. Qual é o risco? O risco de se fazer, tá, lesão em plexo braquial. E aí depois você tem um paciente que vai ter uma sequela neurológica e às vezes até vascular importante, tá? Não deixar o paciente sem supervisão, acessível a outros pacientes, porque senão a equipe vai colocar o paciente em risco. Usar pelo menor tempo possível, né? E a contenção, ela não tem uma função punitiva. Você não vai conter o paciente porque ele chegou ali e xingou um funcionário. Você não vai conter um paciente porque ele só recusa tomar medicação, né? A contenção, ela se dá, a necessidade da contenção se dá quando o paciente se torna uma ameaça para si mesmo ou para a equipe devido à sua agitação. Isso é muito importante ser lembrado. Bem, vamos falar de algumas coisas que também podem motivar a ida do paciente à emergência, e aí não só a emergência psiquiátrica, a emergência geral. E aí isso também é muito comum, ainda mais comum em emergência geral do que a gente imagina. Tá? Bem, tanto a autolesão intencional não suicida, que também é chamado em inglês de cutting, né, se cortar, e também o comportamento suicida. Eu coloco comportamento suicida porque vai, na verdade, de toda a dimensão dessa questão do suicídio. Né? Quando a gente fala do comportamento suicida, a gente está falando desde pensamentos mórbidos, pensamentos de menos-valia ou de desesperança que se aprofundam
e o paciente começa a sentir não mais um sentido de existir, não mais um sentido de viver, até ele se imaginar morto, até ele se imaginar um mundo sem ele, efetivamente, até mesmo ele pensar em se matar ou planejar um planejamento, um plano estruturado mesmo, de como ele pode fazer, executar isso, e até mesmo alguém que tenta, que realiza tentativa ou que tentou, tá? Bem, começando com a autolesão intencional não suicida, né, o se cortar, por exemplo, lembrar que isso era muito comum e quase não existe nada patognomônico em psiquiatria, mas isso era quase patognomônico, os transtornos de personalidade emocionalmente estável. Tá? Isso é uma característica muito comum, muito frequente nestes pacientes. Tá? Também é chamado de transtorno de personalidade borderline. Né? Por eles terem alterações de controle de impulso, eles também podem ter tanto ideação suicida, tá? e tentativa de suicídio mais frequente, como também se cortar, a autolesão não suicida intencional. Tá? Bem, claro, na emergência, você vai avaliar o machucado, avaliar a lesão, cuidar dos experimentos, tá? Orientar o paciente. Tá? Não adianta, às vezes, tá? Alguns colegas ou algumas pessoas já têm essa atitude, né? Ou de minimizar, ou de menosprezar, ou querer levar o paciente que se cortou de maneira leve para ver pacientes na UTI em estado grave e falar coisas do tipo, olha, aqui tem um monte de gente querendo viver, você vem aqui para atrapalhar. Isso não tem efetividade nenhuma e só tortura o paciente, tá? Obviamente, isso não tem função nenhuma e não deve ser feito. Esses pacientes, idealmente, eles devem ser avaliados por um psiquiatra, tá? Eles devem fazer uma avaliação com o psiquiatra. Ou, se você está numa unidade, internar e chamar, né, pedir uma interconsulta psiquiátrica, ou então encaminhar, né, fazer um encaminhamento hospitalar, pedir transferência para uma unidade que tenha avaliação psiquiátrica disponível. Tá? Isso que é o ideal desses pacientes. Porque apesar, você pode atendê-lo ali, uma lesão que parece ser não suicida, pode ser aqui no braço, pode ser no tórax, pode ser nas nádegas, pode ser na face interna da coxa. Ele até pode inicialmente parecer não suicida, mas esse paciente ele também pode ter em comorbidade uma ideação suicida, um risco de suicídio que tem que ser avaliado por um profissional, por um especialista. O tratamento de transtorno de personalidade emocionalmente instável, borderline, principalmente que tem mais efetividade, é a terapia comportamental dialética, que é uma subespecialidade, tá, da TCC, da terapia cognitivo comportamental, e tem tratamento farmacológico, algumas medicações adjuvantes que também ajudam, mas principalmente terapia. Claro que esse paciente tem que ser referenciado depois para a terapia. Bem, o suicídio comportamento suicida, lembrando que no mundo, né, os últimos dados que a gente tem da Organização Mundial de Saúde de 2015, a gente tinha cerca de 800 mil suicídios por ano, né? Isso daria quase uma pessoa a cada 40 segundos, chegando de fato a morrer, né, a cometer e concluir, efetivar o suicídio. O número de tentativas ano é muito maior, tá? Bem, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos de idade, tá? E a 17ª causa de morte geral, tá? Isso são dados de 2015, tá? Estima-se que a cada uma tentativa ou a cada um evento, né, que é o que tem um evento índice, né, que a gente tem acesso numa unidade de emergência, no hospital, outras 20 tentativas podem ter sido tentadas em outras pessoas, tá? Isso aqui é a posição do Brasil, né? Isso, no Brasil, ele corresponde a 0,6% das mortes totais e de 5,6% de mortes por causas externas, tá? Isso é o que o suicídio corresponde no Brasil. Bem, o que é o comportamento suicida? Como eu já falei um pouquinho antes, mas só para mostrar, o paciente pode ter desde pensamentos sobre a morte até um planejamento, tá? Planos mais concretos,
até tentativas realizadas antes ou realizando no momento e até a consumação, tá? Estima-se também que, geralmente, quando alguém comete suicídio, diretamente 6 pessoas em torno, em volta, também são afetadas por aquele ato, né? E isso tem, então, é um fenômeno de saúde pública acima de tudo. E também o suicídio ele também pode ser considerado como um evento índice para se avaliar a qualidade de saúde mental, a qualidade da rede, do serviço de saúde mental de uma área, de uma região. Tá? Bem, lembrar que suicídio, ideação e tentativa de suicídio é muito frequente em pacientes que têm transtorno afetivo bipolar, ou transtorno do humor bipolar. Tá? Também, pacientes em depressão com baixa qualidade de sono, 34% maior risco, tá, para cometer suicídio. Aí, na primeira década, entre 2000 e 2012, o Brasil teve um aumento em 10% nos casos. Tá? Bem, como é que a gente vai abordar, avaliar e tratar? Primeira coisa, a ideação suicida, você pode ter o planejamento suicida e a tentativa. Geralmente, o paciente que tem uma intenção suicida, né, essa intencionalidade, essa impulsividade, esse impulso, ele é ambivalente em relação a ele. Então, perguntar coisas. Mas você quer morrer mesmo ou você está brincando? Você quer morrer mesmo ou você quer chamar a atenção? Não funciona, não é adequado e muito possivelmente vai ser iatrogênico ao paciente. Tá? O pensamento, o impulso suicida, ele é ambivalente. O paciente vai ter uma mescla de impulsos de querer morrer e de não querer morrer. O paciente, o impulso suicida não vem com uma certeza definida, clara e total que ele tem que se matar e que ele vai morrer. Ele geralmente é carregado de ambivalência. A impulsividade é muito frequente e é um dos principais fatores de risco. Então, se você tem um paciente que já é muito impulsivo, ele tem mais risco para cometer e concretizar suicídio. Pacientes também com rigidez cognitiva, inflexibilidade cognitiva, eles também têm mais risco de ter intenção suicida. Porque eles não conseguem flexibilizar ou ver um meio termo ou encontrar soluções para problemas. Bem, você também tem que avaliar, então, a letalidade. Se o paciente tem meios, se ele tem meios de conseguir fazer intoxicação exógena com algum veneno, se ele pode se enforcar, se ele tem acesso à arma de fogo ou qualquer outra maneira, se jogar de algum lugar, se cortar. Tá? Então, você também tem que avaliar se há uma letalidade e se tem um risco imediato daquilo acontecer, para você poder definir se esse paciente ele vai ser internado, se ele vai para casa, como é que vai ser a conduta com esse paciente. Bem, como é que você vai chegar e abordar esse paciente? Uma entrevista clara e empática, tá? Você também não precisa conversar com o paciente com cara de enterro, como se ele realmente já tivesse morrido, ou mesmo o paciente já tenha tentado, tá? Você tem que conversar de maneira clara e empática com ele, acessível, aberto. Não adianta usar meias palavras. Você pode começar gradativamente. Você pode ir perguntando se ele gosta de viver, se ele gosta de estar vivo, se ele já pensou em morte, se ele tem pensado muito em morte, se ele tem pensado pensamentos negativos, mas você deve efetivamente perguntar se ele está pensando em fazer algo contra ele. Você pensa em fazer algo contra você? Você pensa em se matar? Você pensa em se machucar? Você pensa em sumir? Você pensa em tirar a própria vida? São alguns questionamentos que você deve fazer. Você tem que avaliar os fatores de risco, né? São fatores que são associados à maior chance de concretizar, fatores também de proteção, que coisas que evitam a tentativa, e se tem presença de transtornos mentais, tanto em HPP como história familiar. Pacientes que têm história familiar positiva de suicídio, têm, né, na família tentativa de suicídio, eles têm maior risco também de cometer suicídio. E não é porque ele sabe que alguém cometeu, é porque muito possivelmente há uma dimensão hereditária nessa família de impulsividade. Né? Tem aspectos de dificuldade de controle inibitório, problemas com impulsividade,
que também aumenta o risco nessa família, nesse indivíduo. Avaliar a situação psicossocial desse paciente, se ele tem uma rede, se ele tem ajuda, se ele tem amigos, se ele tem familiares, a vulnerabilidade social dele e avaliar a capacidade de enfrentamento individual dos problemas que ele apresenta. Bem, também, quais os grupos de risco, então? Se o paciente tem um histórico de comportamento suicida, de uma tentativa, de uma efetivação, uma tentativa prévia indica um risco de 5 a 6 vezes maior de uma nova tentativa. Isso também não significa que sempre que alguém cometeu suicídio, vai cometer de novo. Mas, se você está avaliando ali, ou alguém que foi levado a uma demanda espontânea, de um impulso, de uma ideação suicida, e já tem uma anterior, você tem que considerar que esse paciente tem um risco maior. Transtornos mentais presentes. Então, por exemplo, a presença de depressão com álcool, com abuso de álcool, ou dependência de álcool, aumenta muito o risco de suicídio. Por quê? Porque o álcool ele desinibe. O álcool ele vai depletar, ou ele vai atrapalhar o controle inibitório, o controle de impulsividade. Psicose em jovem, né, em adulto jovem ou em adolescente com insight. Né? Então, se você tem um adolescente ou um adulto jovem que ele sabe que ele tem psicose, ele tem insight do que ele está tendo e da evolução do prognóstico, isso aumenta muito o risco dele cometer suicídio, porque ele vai saber todo o prognóstico, toda a dificuldade que a vida dele vai ter. Né? Lembrando também que inibidor seletivo de recaptação de serotonina em crianças e adolescentes podem também deflagrar pensamentos suicidas, tá? Mesmo se você estiver usando para ansiedade, mesmo se você estiver usando para tratar outras condições, tratar tricotilomania em criança, enfim. Lembrar que essas medicações podem causar, tá, ideação suicida. Fluoxetina, sertralina, paroxetina, tá? Pacientes com dor crônica também têm risco maior, ainda mais se associado já a quadros depressivos, a presença de insônia e também idosos com doença terminal. Outras situações e questões que também aumentam o risco de suicídio na população, no indivíduo. Situações de guerra, desastres naturais, ser imigrante, isso aumenta o risco individual de suicídio, refugiados de guerra, pessoas vítimas crônicas de violência, situações de abuso, tanto abuso emocional como físico, sexual, grandes endividados, dívidas financeiras, isso pode levar ao paciente a uma situação de vergonha muito intensa e não conseguir lidar com isso, não encontrar recursos para lidar com isso e pode cometer suicídio. Isso também é frequente, pacientes com dívidas financeiras grandes ou situações às vezes graves, ao fazer homicídio, né? O homicídio matar a família e depois se matar, tá? Para também não ver a família em penúria, ou seria para poupar a família de uma penúria, claro que um adoecimento psíquico, esse é o pensamento, e também rompimentos amorosos aumentam o risco. Lembrar que isso não é bobeira, não é brincadeira, realmente rompimentos amorosos aumentam o risco de suicídio, de comportamento suicida. Então, isso também não deve ser levado com brincadeira, com jocosidade. Bem, lembrar, e aí, alguns grupos de risco que são comumente ignorados. Os indígenas, tá? Negros, população LGBTIQ+, prisioneiros, tá? Então, pessoas ou com restrição da sua mobilidade ou de acesso básico a condições de saúde mental, e minorias, tanto étnicas como minorias de grupo, né, sociais, têm um risco aumentado. E isso é muito interessante, esse dado aqui, esse é um estudo do JAMA, da pediatria do JAMA, mostrando, né, a análise da associação entre as políticas, né, a regulamentação de casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, e a tentativas de suicídio em adolescentes, mostrando uma queda, uma redução de 7% na proporção de estudantes que tentaram
suicídio, tá? Depois dessa regulamentação. Então, isso também é interessante saber que medidas públicas de saúde, né, medidas públicas, direitos civis, também promovem redução de suicídio, tem impacto em saúde mental. Bem, quais são os fatores protetores, né, que vão ajudar e você também tem que investir e mobilizar para aquele paciente? Ver se ele tem suporte social, rede de apoio, familiar, vínculos familiares, gestantes, tá? A mulher gestante, isso protege ela de tentativa de suicídio. Então, uma mulher que, mesmo grávida, tenta suicídio é algo grave, não é algo banal, tá? Ela pode até dar um motivo banal, mas é considerado grave, porque é um evento muito raro em gestante. Maternidade, mulher ser mãe, já ser mãe. Presença de religiosidade, sim, protege contra ideação suicida, contra a tentativa de suicídio. Capacidade individual de resolução de problemas e conflitos. Um estilo de vida saudável, né? Um bom padrão de sono e a prática regular de atividade física. Tá? Isso também tem aí algumas questões, né? Será também que quem consegue manter um estilo de vida saudável também não seja menos impulsivo e daí também menos propenso à tentativa de suicídio, enfim, mas isso é observado como um fator protetor. Bem, abordagem prática, então. Você pode fazer essas perguntas, são perguntas que você pode anotar e guardar. Você pode manter um cartão, anotar no seu smartphone, deixar guardado, faz um flashcard para você guardar. E é isso. Você sente que você pode ir graduando, né, de uma pergunta mais leve para uma mais, talvez, pesada, mais direta. Você sente que sua vida perdeu o sentido? Você pensa que seria melhor morrer? Você pensa em colocar um fim à sua própria vida? Você pensou em como fazer isso? Tem um plano, né? Você pensa ou pensou num método específico, um local, uma hora? Você já comprou? Onde é que você conseguiu? Você vai pegar onde, o que você vai usar? Né? Tem acesso aos meios? Você tem esperança em ser ajudado? Você quer ajuda? Né? E você também perguntar, você quer viver? E aquilo que eu falei, a maioria dos pacientes tem um sentimento, uma postura ambígua em relação a esses impulsos, tá? Então, muitos deles querem viver. Aqui a gente tem, então, diante de uma avaliação de baixo, médio e alto risco, como que a gente vai, então, avaliar e conduzir, tá? Quando a gente tem um risco baixo, só pensamentos suicidas ocasionais, não tem plano, não tem um planejamento estruturado, a gente vai encaminhar o profissional de saúde. Então, você pode encaminhar, por exemplo, para o CAPS da sua região, para a unidade de saúde mental primária da sua região, ou então, se você tem familiares ali, né, você já vai combinar e organizar com esses familiares, com amigos desse paciente ter acesso. A única questão, mesmo se forem pensamentos suicidas ocasionais, se a pessoa não tiver plano, se for um baixo risco, idealmente, pedir que algum conhecido, algum amigo venha para ajudar ela a ser liberada do hospital. Tá? Médio risco, tá? Pensamentos suicidas, tem um plano de ação, mas não tem um caráter imediato. Então, assim, o ideal aí é que você realmente, primeiro, se você que fez essa avaliação inicial, você vai pedir a avaliação imediata do psiquiatra da sua unidade, tá? Ou encaminhar imediatamente. E agendar consulta o mais breve possível. Idealmente, encaminhar para avaliação psiquiátrica. Ou o paciente vai à unidade, né, ou o psiquiatra vai à unidade fazer a avaliação, ou esse paciente é levado, né, pelo sistema de regulação para fazer ali imediatamente a avaliação. Alto risco, ele tem pensamento suicida, ele tem um plano e você percebe e conclui que tem meios de execução com caráter imediato, né? Ou então, por exemplo, o paciente ele já tentou, né, e não morreu. Ou o paciente ele estava treinando, então ele tem que ser aí, evidentemente, esse paciente deve ser hospitalizado, ele deve ser internado e acompanhado. Bem, tem alguns aspectos éticos, você pedir ajuda de alguém, ou você chamar alguém para liberar o paciente, ou se o paciente fala em consulta,
né? E aí você precisa chamar ajuda, você tem que ponderar isso para o paciente, explicar que você vai precisar de ajuda, explicar que alguém vai precisar te ajudar, a equipe ou alguém da família, e por isso você vai ter que abrir isso, perguntar para o paciente se tem alguém de confiança, alguém que ele prefira ser chamado. Às vezes ele prefere um amigo no lugar da família, ou um familiar, alguém específico, e, idealmente, registrar em prontuário e no encaminhamento, que se for cabível, que o paciente autorizou e concordou que você entrasse em contato com um familiar tal ou um colega tal para ajudá-lo naquele momento. Bem, então, só para finalizar, e aí lembrando essas questões dos aspectos éticos e legais sobre essa conduta, a tomada de conduta do paciente com ideação, com tentativa. Na maioria das vezes é muito difícil, tá? O que é mais comum acontecer é o paciente, ele realmente, quando você explica as questões, você pedir ajuda, alguém que vai ajudá-lo, ele entende isso, ele não se opõe a isso, a ter uma ajuda, tá? A ter a ajuda de uma rede, de amigos, de familiares. Tá? Só que, se você for fazer isso, converse antes, combine, peça autorização e consentimento do paciente, registra isso em prontuário, ou faça uma nota e peça para ele assinar, se não for possível ele assinar, se estiver alterado, mas você deixa isso registrado, que essa conduta foi tomada. Tá? Isso é para segurança sua, né? E segurança, claro, depois do paciente. Bem, lembrando algumas outras coisas que também são muito comuns na emergência, né? Geral e também na emergência psiquiátrica, vamos chamar assim. Bem, ataques de pânico, né? São muito comuns, né? É um evento muito comum. Então, é aquele paciente ofegante ou hiperventilando, sensação de taquicardia, sensação que vai enlouquecer, ou sensação de morte iminente, sensação acha que está infartando, né? Mas, claro, quando você vai fazer uma avaliação médica, clínica, e os exames têm normais, não tem alteração, né? Abordagem e conduta, tá? Você pode fazer uma medicação, você pode fazer um clonazepam em gotas sublingual, tá? De ação rápida, né? E ajudar o paciente, vai ter um efeito mais rápido, se ele não estiver no início ou no meio de uma crise, né? Ali diante de você. E a conduta não é dar um tapinha no ombro do paciente e falar, você precisa de um psicólogo, tá? Se o paciente tem ataques de pânico recorrentes, se ele tem uma vez só, talvez ainda não precise iniciar necessariamente tratamento médico. Mas, se ele já tem episódios recorrentes, então você deve encaminhar com encaminhamento para a rede de saúde mental, para tratamento apropriado, ambulatorial. E aí, o que na rede tiver mais perto de ser orientado. Ou se for numa rede básica, né, numa unidade básica de saúde, através do NASF, ou se já tiver como encaminhar e colocar ele no sistema para ser agendado para uma triagem em ambulatório de psiquiatria ou de psicologia. Não é dar um tapinha nas costas do paciente e falar, você precisa de um psicólogo, ou isso não se trata aqui, né? Bem, episódios conversivos, é importante entender que pacientes que têm, né, episódios conversivos, tá? Eu sei que muitas vezes, numa emergência cheia de uma emergência, numa sala cheia de pacientes graves, clinicamente falando, ou de outras situações, esse paciente ele atrapalha o fluxo, ele vai mobilizar esforços da equipe, mas esse paciente ele também está em sofrimento psíquico. Então, o melhor que você consegue fazer é dar um atendimento rápido a ele, resolver aquilo, ou encaminhar para uma avaliação psiquiátrica, para que a equipe possa voltar para o atendimento das emergências clínicas, tá? Então, não adianta tentar dar pito na paciente, falar que é só um piti, que está querendo chamar a atenção porque terminou com o namorado. Não. Muitos eventos conversivos, episódios conversivos, eles não têm controle voluntário, não são conscientes, né? Então, não adianta, não vai ser a sua intervenção ali naquele local que você vai
curar ou tratar alguém que tem transtorno conversivo, tá? Então, não faça isso. Peça ajuda de um profissional, encaminhe para um psiquiatra. Situações de luto, a pessoa acabou de perder alguém faleceu, bem como em tragédias, tá? É essa frase, né? O marido morreu ou o filho morreu, dá um Rivotril para ela. O ideal é que a equipe de saúde, alguém, pode ser o médico, pode ser a enfermeira, após uma avaliação, em se percebendo que não há necessidade de um tratamento médico, de uma intervenção medicamentosa, né? Não é um quadro de agitação, não é um ataque de pânico, o que se deve fazer é ouvir, confortar, acolher o paciente que está ali no momento após um estresse agudo ou um falecimento de alguém. É proscrito o uso, tá, de benzodiazepínico em situações de tragédia, em situações de luto imediato. Tá? Isso, na verdade, pode até aumentar, tá, no prognóstico, depois do curso, o risco de desenvolvimento de transtornos ansiosos crônicos, tá? Ou transtornos de estresse. Bem, também pacientes em abandono de tratamento que voltam ou que numa situação de crise vão à emergência, querem retomar o tratamento. Claro que talvez você não seja o psiquiatra, você talvez não seja o profissional especializado em saúde mental para iniciar ali no momento. Mas se você puder conseguir fechar com a rede, com serviço social, garantir um encaminhamento, uma destinação desse paciente, para ele efetivamente garantir o retorno de tratamento dele, isso é uma janela de oportunidade que você já vai fazer muito pelo paciente. Muito, 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 muito. Tá? Quando um paciente psiquiátrico que estava em abandono de tratamento, ele meio que dá a entrada na emergência, por algum motivo, aquilo ali pode ser uma grande janela de oportunidade dele retomar o tratamento dele de maneira correta. Tá bom? Bem, era isso que eu tinha para falar, para colocar para vocês. Tá? Espero que tenha ajudado aí. Esses são meus contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer alguma pergunta ou entrar em contato, me procura lá nas redes sociais, tá bom? Meu e-mail é rafaelmartinsmd@gmail.com. Obrigado pelo convite. Tudo de bom. Olá! A pandemia do Covid-19 trouxe uma nova realidade para toda a classe médica. O atendimento através de teleconsulta e telediagnóstico que fazem parte da telemedicina. Nesse contexto, é possível que você tenha que atender alguns casos que não sejam da sua especialidade e ainda você vai contar apenas com a propedêutica não presencial. Algumas dúvidas e dificuldades podem surgir. Pensando nisso, a AFIA criou um curso chamado Curso de Atualização Terapêutica na Era da Telemedicina. Utilizando nossos médicos especialistas que têm uma ampla atuação na prática de clínicas e hospitais, foram selecionados apenas temas de alta prevalência do nosso dia a dia assistencial. Como fazer alguns diagnósticos usando então a propedêutica não presencial? Como traçar um plano terapêutico? E às vezes, o questionamento mais importante, até onde dá para ir com a telemedicina e quando eu preciso orientar o paciente, aquela consulta ser convertida para um atendimento presencial, ou ainda encaminhá-lo ao departamento de urgência e emergência. Tudo isso vai ser revisto num formato curto, rápido, para que você possa inclusive assistir entre plantões e entre as consultas. Pode ser com dipridamol associado a teste ergométrico, mas aqui nessa aula pílula eu dei aqui alguns exemplos de exames que a gente poderia solicitar para esse paciente com DAC. Eu sou Lícia de Oliveira, psiquiatra, e esse podcast é sobre plano terapêutico para quadros leves de depressão e ansiedade. A AFIA
sempre está ao seu lado no desenvolvimento pessoal e profissional. Um grande abraço, ótimo curso! Bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei o que vai ser quando você estiver assistindo. Eu sou a professora Flávia Trench, do curso de Medicina da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. No momento, eu sou coordenadora do Internato de Urgência e Emergência e também do serviço de telemedicina, que está participando do enfrentamento da pandemia aqui em Foz. Bom, eu sou infectologista de formação, sou formada na UEL, né, onde eu fiz a minha graduação, fiz a residência de clínica médica e depois fiz a residência de infecto. Quando eu acabei, né, as duas residências, eu vim trabalhar aqui em Foz do Iguaçu e estou aqui desde 94 e desde 2014, com a criação do curso de medicina da UNILA, eu já sou professora desde a primeira turma. Né? Então, assim, tem alguns anos já na cidade, né? E algumas epidemias maiores e menores de diversas doenças no meu currículo infectológico, né? Então, de pandemias, essa é a minha segunda. Aqui tem um gato participando também, né? Esse é o Alexandre, um pedaço dele vocês viram. Ele gosta de participar de live, ele tem essas coisas. Então, falando especificamente da pandemia do coronavírus, né? Então, assim, eu estou envolvida desde sempre, né? Na verdade, desde antes das pessoas estarem envolvidas, eu como infectologista, os meus colegas, já desde dezembro, janeiro, a gente estudava essas informações, né, sobre um surto que parecia um surto localizado em Wuhan, né, dessa doença nova, um coronavírus, né, que foi chamado de SARS-CoV-2, porque nós temos o SARS-CoV-1 de 2002, se não me engano, se eu não estou falando bobagem, data não sou muito boa, né, e um vírus completamente novo, que era um vírus originalmente de animais, né, exclusivamente de animais, né, e que passa, então, a ser um vírus de humanos e, terrivelmente, um vírus de transmissão respiratória, né? E que, na verdade, são transmissão por gotículas e aerosóis, se a gente for ser bem técnico, mas daí vira uma chatice danada essa aula. E ele começou a se transmitir, não só passou a ser um vírus de humanos, como um vírus de muita transmissibilidade entre esses humanos, né? Não era uma infecção eventual de quem estivesse ali próximo do animal, com contato muito íntimo, trabalhando, caçando, preparando. Não, ele começou a saltar de pessoa a pessoa, pessoas que não tinham relação com animais. E extrapolou os âmbitos das fronteiras chinesas e se espalhou pelo mundo, e o resto é história, é aquilo que vocês já sabem. Então, assim, Foz do Iguaçu, eu falo assim, nosso melhor em termos de saúde pública são nas pandemias. Sempre foi onde eu vi a melhor atuação da rede toda, né, foram na pandemia, na experiência que eu tive em 2009, né, e na experiência que eu estou tendo agora em 2020. Os setores, eles conseguem, claro, não sem atritos, não sem arestas, né? Mas conseguem trabalhar muito entre si os diversos atores. Essa é a razão do nosso sucesso no enfrentamento da pandemia em Foz. Uma outra questão do sucesso foi a percepção muito precoce de que era necessário ofertar um atendimento ao sintomático respiratório através de plantão telefônico, né, e depois da telemedicina, para que esse sintomático respiratório, principalmente sintomático respiratório leve,
não precisasse se deslocar, né, nem até a UPA, nem até o BS, nem até pronto-socorro para receber o atendimento. Porque o que acontece? O caso leve, ele é a maioria dos casos, é mais de 90% dos casos são casos leves. Então, ele é um volume de pessoas muito grande e ele toma conta do serviço. E nesse meio de pessoas, porque ninguém vem com escrito na testa, né? Só um caso leve, só um caso grave, você às vezes perde o tempo e perde o leito e perde tudo que deve ser destinado ao paciente moderado, ao paciente grave. Por outro lado, você também não pode deixar esse paciente leve no abandono, seguindo a vida sem nenhum tipo de atendimento, porque esse leve de hoje pode ser o moderado e o grave de amanhã. Ele precisa ter uma via de entrada que permitisse que ele fosse atendido e, por outro lado, não oportunizasse que ele ficasse se amontoando em sala de espera de UPA, se amontoando em sala de espera de UBS, onde ele, tendo coronavírus, podia estar passando por uma outra pessoa que estivesse com uma outra infecção respiratória, né? Então, eu falava assim, a pessoa ia, por exemplo, achando que era coronavírus, mas estava, na verdade, com resfriado comum. Chegava lá, ficava ali naquela sala de espera com 150 pessoas, né, aspergia o universo de coronavírus, daí voltava com resfriado e mais incubando o coronavírus. A gente não queria isso. Por outro lado, a gente não queria o quê? Que as pessoas em casa, com medo dessa situação, não buscassem atendimento e viessem a agravar e só buscar o serviço no momento último e daí, além da possibilidade de salvamento. Então, o que a gente fez? Plantão telefônico. Começou com o pessoal da epidemiologia, que era informativo, vigiava aquele pessoal que tinha sintoma respiratório e tinha viajado para o exterior, depois ampliou um pouquinho, eram pessoas que tinham viajado para o até que finalmente o telefônico Covid, que foi tocado desde o início pelos alunos da medicina da UNILA, primeiro pelos alunos do 5º e 6º ano, e depois, hoje nós temos alunos até do 4º ano, do 3º ano, trabalhando, e assim, queremos trazer os do 2º, do 1º, né? Nós temos todos os bem bebezinhos, né? A escola infantil, e temos os nossos os adolescentes e adultos, vamos dizer assim. Então, assim, os alunos da medicina UNILA, eles nunca pararam no internato. O nosso internato não parou, tanto nas áreas como outras, né, tipo psiquiatria, ginecobstetrícia, como nas áreas diretas de enfrentamento, que são urgência e emergência, clínica médica, TI, coisa e tal. Muito bem. Daí, nesse primeiro momento, com a criação do plantão telefônico, as pessoas podiam ser, então, orientadas. Olha, o teu sintoma é leve. Na época, não fazíamos exames para tomar só um sintomático, qualquer coisa de volta e tal. E já em 23 de março, a gente associou ao plantão telefônico, onde esses atendentes alunos recebiam o paciente, a telemedicina. Na telemedicina, nós temos médicos. Quem são esses médicos? São médicos que estavam afastados da linha de frente, médicos que já trabalham na rede pública há muitos anos, mas que por condições clínicas ou por idade, ou as duas coisas, eram de muito risco para ter uma forma grave de coronavírus e vinha até a falecer. Então, esses médicos foram afastados, né? E surgiu a oportunidade deles ingressarem num trabalho ativo, super útil, né? Médicos muito experientes e sem botá-los em risco, que foi o serviço de telemedicina. No serviço de telemedicina, então, aquele paciente que pode ter alguma complicação, ou então que ele precisava de uma receita de antibiótico, né? Ou até estava angustiado, queria falar com o médico e não só com o atendente, ou então, né, estava com um sintoma um pouco mais grave, que daí o médico da telemedicina já direcionava esse paciente para atendimento presencial no hospital municipal, e ele já ia com o caminho pronto, entendeu?
saía do telefone sabendo exatamente onde que tinha que se apresentar, onde tinha que ir, que era o quê? Na triagem do Hospital Municipal, né? Hoje a gente tem também a outra porta de entrada, que é o PA respiratório, que a gente direciona os pacientes COVID positivo para não ficar ali na triagem, justamente esperando, eles já vão direto, eles têm uma via lateral de chegada para a gente não misturar pacientes sabidamente positivos com os pacientes que a gente supõe ainda que eles estejam positivos, mas não tem certeza, podem ser outras doenças, né? Então, assim, são coisas muito casadas. O plantão telefônico, onde o atendente recebe a maioria, essa nossa linha de frente que recebe e que dá conta brilhantemente, né? Eu tenho muito orgulho de dizer isso, né? Não somos isentos de erro, estamos de posto, temos que melhorar, né? As nossas falhas têm que ser corrigidas, e daí a gente demanda que as pessoas realmente nos busquem e avisem, olha, esse atendimento não foi bem assim, não foi bem assado, está falhando aqui, está falhando ali, porque a gente quer o quê? A gente quer corrigir e quer melhorar, né? Então a gente escuta e dá o reparo naquele erro para que ele não se repita. Tá? E o plantão telefônico, então, tem essa oportunidade de passar esses casos que demandam algum procedimento médico ou que por algum motivo querem falar com o médico, né, esses sintomáticos respiratórios, para os médicos da telemedicina. Esses médicos da telemedicina, eles têm alguns internos, já são internos de anos mais avançados, que a gente chama de teleinterno, que os auxiliam na otimização desse processo. Outra finalidade que esses médicos da medicina têm, depois que nós começamos a fazer exames de todo paciente sintomático aqui, é esse médico que dá a notícia para os nossos casos positivos confirmados, né? Ou dá por telefone ou por mensagem de WhatsApp, e dentro do possível nós tentamos acompanhar o paciente pelos 14 dias da sua doença. Por quê? Porque a gente sabe o quê? O período de agravamento, ele está entre o 7º e o 10º dia. Dificilmente um paciente que não agravou nesse momento vai agravar futuramente, né? Às vezes acontece, mas a gente acompanha então com essa margem de segurança até o 14º dia. Em geral, os pacientes ficam muitíssimo bem muito antes disso. Eles só cumprem o isolamento domiciliar de 14 dias para não transmitir para outra pessoa, né? Então, assim, os médicos, nós temos pacientes, antes a gente acompanhava todos os pacientes, eram acompanhados pela telemedicina, positivos Covid, eram acompanhados 14 dias pelos nossos médicos. Hoje, nós aumentamos demais o número de pacientes positivos dia, você viu, ontem tivemos 120 e tantos pacientes, e dos 5 médicos iniciais que eu tinha, hoje eu tenho 10 ativos, né? E então a gente não conseguiu o atendimento diário, ele mais que quadruplicou, né? Tem dia que quintuplica, mas a minha escala médica só dobrou, né? Então, hoje a gente prioriza. Então, o paciente é idoso, tem comorbidade, tem alguma questão social. Então, assim, tem algum sinal de alerta nesse paciente que ele seja um candidato mais importante a complicar, esse paciente ainda continua sendo acompanhado os 14 dias. O paciente é jovem, não tem doença, é um paciente com fácil entendimento, fácil acesso ao serviço e ao telefone, a gente acompanha no primeiro dia, dá o resultado, e depois, entre o 7º e o 10º, a gente vai fazer um novo contato. Só que mesmo esse paciente, a gente incentiva outras 2 linhas de conduta. Que ele baixe no seu celular o aplicativo COVID-PR, que foi desenvolvido pela equipe da UniOeste, né, o professor Chiro e os seus alunos lá na UniOeste, que ele é um aplicativo de autoavaliação. Então, todo mundo pode baixar. Tem para Android, tem para iPhone, facílimo de usar, você se cadastra e você vai respondendo como você está aquele dia.
e ele diz para você se você está de boa ou se você tem algum sintoma de agravamento, ele te orienta para o telefone de contato. Então, é uma outra forma de cercar também esse paciente que a telemedicina não consegue acompanhar diariamente. Isso todo mundo pode fazer, tanto que tem sintoma quanto não tem. Todo mundo deve baixar o aplicativo e deve se monitorar, e em qualquer sinal de agravamento vai ser avisado para centrais. Outra forma também, quando o paciente ele recebe o seu resultado positivo, ele já recebe também um telefone de acesso direto aos médicos da telemedicina, para que, se por acaso ele notar algum sinal de agravamento, ele também possa, ele diretamente, chegar na telemedicina sem precisar fazer aquele trajeto de novo pelo plantão Covid. Ele já vai direto no médico, tá? E então, assim, isso a gente tenta cercar de toda maneira o positivo para que ele seja realmente bem acompanhado, e no menor sinal de agravamento a gente vai mandar para o atendimento presencial, e se for caso de internação vai ser internado, né, enfermaria, UTI, onde for. E a gente está tendo um excelente resultado, né? A gente, no mundo inteiro, a gente tem uma mortalidade dos acometidos em torno de 1%. A gente é 0,95%, né? A gente não chegou a 1%. Nós estamos melhores que o mundo. E você vai falar, ai, mas é 0,5%. Só que quando a gente compara com a situação do Brasil, do resultado do Brasil, a gente tem mais de 3% de mortes, né? A gente tem cidades vizinhas com mais também. Então, a gente está tendo um resultado que é o resultado de grandes nações, muito organizadas, que ofertaram tudo. Então, Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu não é responsável só por Foz do Iguaçu, né? A gente é responsável por todos os municípios da nona regional, e esse ano ainda respondemos pela Macro-Oeste, tivemos paciente de Cascavel, de Toledo, de Assis Chateaubriand, até de Pato Branco a gente teve paciente aqui, que não seria nossa obrigação, que isso daí é uma outra questão, né? Que eu falo assim, uma questão humanitária. Se os prefeitos deles, nas cidades deles, não fizeram a lição de casa, não fizeram o que era preciso, a gente não pode agora negar leito para esse paciente. O paciente não tem culpa de uma gestão equivocada na cidade deles. A gente tem que atender, né? O que a gente tem que fazer, o gestor fez muito bem aqui em Foz, foi dar um aperto nessas cidades, que, por favor, que elas colocassem leitos de UTI, que elas tomassem uma atitude. Algumas tomaram atitudes mais equivocadas ainda, que foi inventar esse kit engana pessoas, né, que não tem prova nenhuma, e as pessoas estão se achando um risco altíssimo. Ai, Flávia, mas é remedinho que todo mundo toma. Sim, mas não é só o risco da droga. O risco da droga, eu sei. O risco é a pessoa tomar essas porcarias que não servem para nada, se achar o super-homem imune, protegido e relaxar nas medidas de isolamento. Tá? Então, voltando assim. Então, assim, a minha participação foi nisso, ajudar na coordenação. Não é leve, não é fácil, não sabemos por quanto tempo, tá? Então, assim, é um pedaço difícil que a gente está passando como sociedade, mas a gente tem duas opções. Ou passamos unidos, junto a nossa energia, em fazer o melhor para que todo mundo saia bem, ou cada um puxa para um lado e é briga, e antagonismo, e quero isso, daí não faz nada e daí o resultado é muito ruim, né? Individualmente ruim para a comunidade. E sempre a gente tem que se pautar. É uma condução técnica, tá? Não é fácil, nem para nós técnicos de infecto, de epidemia, pessoal da biologia, pessoal da assistência, porque é um vírus absolutamente novo, né? Nós estamos aí só desde dezembro, com ele 8 meses,
vamos dizer, mais que a ciência tenha nos entregue muitas coisas e muito rapidamente, ainda há muito a se descobrir, ainda há muito a saber. Então, técnico que já trabalhou em outras pandemias com doenças infecciosas a vida inteira, não é fácil, imagina para quem não tem esse tipo de qualificação. Então, fica difícil. Então, assim, ou o gestor entende que você precisa de um grupo de pessoas com qualificação muito técnica, junto, claro, com grupos que representem várias camadas da sociedade que são muito interessadas com tudo isso, ou todo mundo trabalha junto, sob essa orientação técnica, mas quem faz as definições de como conduzir um corpo técnico são daí, balbúrdia, né? Como diz, da liderança. Sem trabalho conjunto, essa é uma guerra perdida, né? E outra coisa que temos que cair é o quê? Na negação de que não existe uma pandemia aí e de que isso não é sério, tá? A gente sabe que quer, é do perfil psicológico, é do momento de vida, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, assim, estamos numa situação, é só tirar a venda, né, e enxergar. E o que a gente tem de boa notícia é que a Foz tem saído tremendamente bem, mas não podemos achar os nossos esforços, né? A luta continua, a luta é longa, o caminho. Temos pesquisa de vacina, mas não vai ser para agora. Falam em dezembro, eu estou achando eles super otimistas. Eu jogo mais para o ano que vem mesmo. E um tratamento conhecido que seja efetivo, tá? Nem tratamento de início de doença, nem tratamento preventivo. O que colegas médicos é pseudociência, é fake news, tá? E é perigoso para o indivíduo, perigoso por conta dos efeitos colaterais desse uso dessas medicações, que estão mais do que descritos, principalmente da associação cloroquina com azitromicina, coração, pode dar muito problema, né? Isso já está bem descrito, já é um consenso. E a outra, a ivermectina, que ela foi testada no tubo de ensaio, funcionou ali, numa concentração muito alta, ela não é testada nem no ratinho, nem no macaquinho, muito menos no maninho. E as pessoas estão comprando como se fosse uma plateia. Daí compra, né, um remédio muito grave, que acontece. Se for massificar, vai aparecer um que vai se dar bem mal com essa história. E o segundo e mais importante, que isso acontece com todo mundo, é o quê? Toma medicação, acha que está protegido, acha que é o super Mulher Maravilha, não usa máscara, não fica longe, volta a se encontrar, volta a procurar nada houvesse. E daí se lasca, se infecta, passa para quem é vulnerável, mata o pai velhinho, mata a mãe, porque é isso que acontece, né? Acontece, é verdade. Né? Mata o nenenzinho recém-nascido que vai visitar, tem várias histórias por aí. Né? Ou mata até um jovem, porque os jovens morrem sim de Covid. Não é frequente, é um caso de exceção, mas morre. Né? Grávida também morre, né? Aquele teu amigo gordinho morre, nós profissionais de saúde morremos, né? Se não tomarmos os devidos cuidados e não formos atendidos a tempo, né? Ou, às vezes até isso tem amigos gravíssimos, tem um professor meu que morreu, cara assim, sensacional, morreu. Não quis sair da linha de frente, esse japonês teimoso, né? Samurai, ficou lá, adoeceu,
foi para UTI, tá brilhante, né? Podia estar aí com a gente ajudando na telemedicina. Infelizmente, não foi isso que ele escolheu para ele. Então, acho que é isso que foi. Então, assim, o enfrentamento é meu, é seu, é nosso. Começou a achar que é postura individual? Não dá. É postura de todos, é postura de comunidade. Então, eu acho assim que a gente pode sair muito engrandecido, né, vendo o que é realmente essencial à vida, né, e que não dá para viver sem, né, dar um stop nesse consumismo, né, que é destrutivo para o meio ambiente, e reforçar as nossas relações, os amores de todo tipo, né, e ter a sua atuação na sociedade e perguntar assim, o que eu posso fazer, né, rua, pelo meu bairro, pela minha cidade, pelo meu estado. A gente tem que ter esse compromisso pelo meu planeta, todos é única, né? Isso mostrou muito claro, né? A gente só tem uma aldeia e a gente precisa cuidar de toda ela e não só dos pares. E é isso. Agradeço o convite da Lu ter falado. Acho que falei demais. Desculpa o cachorro que atrapalhou um pouco, mas ela está defendendo a minha casa. Tá bom?